gente falou aqui, né? O período de descanso dos jogos está acabando e está acabando para o São Paulo também. E fica de olho nos 5 desafios que o tricolor vai encarar nesse segundo semestre. Tá na tela. O técnico Hernan Crespo mal chegou e já tem uma lista de 5 afazeres principais no time do São Paulo para este segundo semestre de 2025. O primeiro deles já está bem claro. La urgencia es el Brasileirao. Es tratar de competir y ganar puntos en función de vivir tranquilos. Sim, a primeira tarefa do treinador em seu retorno ao clube é tirar o tricolor da 14ª posição na tabela do Brasileirão, a apenas um pontinho da zona do rebaixamento. Em segundo, dosar o retorno dos atletas que estavam lesionados no departamento médico. Marcos Antônio, Oscar, Lucas e Ferreira estão treinando normalmente e devem ficar 100% à disposição em breve. Outro tópico importantíssimo do treinador é identificar as carências do elenco. Juan e Igor Vinícius deram adeus ao time do Morumbis e outros jogadores ainda podem sair na janela de transferências do meio do ano. Lembrando que o São Paulo, por si só, já tem um elenco curto. Aí complica, né? A quarta meta de Crespo é fazer o São Paulo seguir vivo nos mata-matas que disputa, sem cair de rendimento no Brasileiro, é claro. Tanto na Copa do Brasil, que paga muito bem, quanto na Libertadores, o time está nas oitavas. Por fim, mas não menos importante, o quinto objetivo é fazer o Morumbis voltar a ferver. Não que a torcida não faça sua parte, pelo contrário, é o desempenho que é de apenas 51% em casa pós-Paulistão. Muito bem, gente. Esses são os 5 objetivos, metas do São Paulo nesse segundo semestre, principalmente do Hernan Crespo, né? Desses 5 aí, quais a gente pode destacar como dos principais? Principal é sair da zona de rebaixamento, né? Ali perto, né? Ali da perto zona, da né? zona de rebaixamento. Tá tudo bem que está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, tem adversários bons, enfrentar adversários fracos. Mas sair da zona de rebaixamento é crucial, né? Porque o São Paulo, se continuar nessa situação, ele corre o risco de ser rebaixado, né? Corre o risco de ser rebaixado. Futebol é resultado, né? Infelizmente, em campeonato de pontos corridos é isso. Você tem que somar pontos. E o São Paulo precisa somar pontos. Então, Chico, você está coberto de razão. O São Paulo está numa posição incômoda. Esse, para mim, com certeza, é o primeiro grande desafio do Crespo, né? Ele concorda, né? Ele também falou que é urgente, ele sabe, né? Disso, né? Você acompanhou de perto, com propriedade. O Crespo, ele foi muito inteligente, ele conhece o São Paulo. Acho que isso é um ponto a favor. O Crespo conheceu o São Paulo, apesar de ainda não ter tido esse contato com a torcida são paulina no estádio. E isso vai acontecer já não nessa próxima rodada, na outra, porque o São Paulo joga fora contra o Flamengo. E talvez o Crespo tenha aquilo que o Zubeldia não teve nesse início de temporada, um elenco um pouco mais forte, mesmo que de forma interna, com as voltas prováveis do Lucas e do Oscar. E eu fico me perguntando, não sei o que vocês pensam, eu fico me perguntando até que ponto vale você investir alto na contratação desses ex-atletas. Porque são jogadores que a gente sabe que são identificados com o clube, são jogadores que tecnicamente podem entregar, mas são jogadores que não têm condição de estar em campo a todo momento. E hoje o futebol, esses clubes exigem muito disso. Compensa um investimento, e eu não estou fazendo uma crítica não, especificamente ao São Paulo, ao Lucas e ao Oscar. O futebol brasileiro vai na contramão, obviamente, vai trazendo jogadores que fizeram história nos clubes, mas gastando muito dinheiro e os caras entregam muito pouco. Quantos jogos, por exemplo, o Lucas e o Oscar fizeram no primeiro semestre? Foram poucos. Foram poucos. O Oscar um pouco mais, né? Não, mas é por isso, Chico. São jogadores que não conseguem acompanhar o ritmo exaustivo do calendário do futebol brasileiro. Repito, a crítica não é ao Lucas, não é ao Oscar, e não é só o São Paulo que tem essa postura. Vamos trazer jogadores, o Coutinho também voltou da Europa. É uma coisa meio complicada essa. Fala, São Paulina! Rapaz, surgiu outro nome, outro chileno que não aquele que eu trouxe no vídeo de ontem, o Zavala, né? Que inclusive tá seguindo o São Paulo nas redes sociais, por algum motivo. Surgiu aí outro nome, ó, informação vinda da Argentina, mas já confirmada aqui no Brasil, ó.
Negociação muito avançada por Gonzalo Tapia. O São Paulo aí tenta um empréstimo de 18 meses até o final de 2026 pelo jogador do River Plate e os negócios aí estão avançados. Aí tem informação também do GE, ó. São Paulo negocia Gonzalo Tapia, atacante do River Plate, chileno de 23 anos, é mais um chileno. Ele estava naquela primeira lista lá no outro vídeo onde a gente trouxe todas as informações lá dos possíveis jogadores da seleção chilena. Ele tá lá naquela lista. E o Crespo, por ter também um bom relacionamento com o River Plate, né? Ele jogou lá, é ídolo no River. Pode ser que ele esteja tentando alguma coisa desse tipo. Tem mais informações aqui, depois eu quero trazer alguns dados dele e algumas opiniões que tá me deixando com uma pulga atrás da orelha, ó. Informação do Alexander Vieira. Conversei com representantes do atleta e existe um otimismo para conseguir a liberação junto ao River Plate. O atleta não entra em campo desde 19 de março. Já tem um tempinho aí, março, abril, maio, junho, julho, já 4 meses quase sem jogar, buscando um novo destino, e ele quer jogar no São Paulo e aceitou as condições salariais. Do lado do São Paulo, há um otimismo pela negociação acontecer. O clube estuda um empréstimo até 2026, né? É isso que a gente falou. E colocando algumas metas aí em caso de obrigação de compra, 50% de média nos jogos. Cara, eu comecei a ler alguns comentários, tem a informação do Gabriel Sack também, ó. E eu comecei a ler alguns comentários e me assusta um pouco. Muita gente falando que é bagre, que é jogador ruim. Sei não, ó. Diz que é 9, ele não é um ponta, assim. Eu vi alguém falando algo parecido com joga meio que como o Luciano, né? Um segundo atacante ali. Então não é um ponta de velocidade que o São Paulo tanto precisa, né? E isso parece que fica cada vez mais claro que o São Paulo vai negociar o André Silva. Vai fazer alguma coisa com o André Silva, porque acabou de trazer o Dineno também. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu vou trazer um vídeo lá no Jogos Memoráveis com os highlights dele. Algo que eu fiz ontem com o Zavala. Vou trazer um videozinho daqui a pouquinho. Tá lá no canal. Então se você está assistindo esse vídeo um pouquinho mais tarde, já pode correr lá, que vai estar lá no canal esse vídeo dos highlights. Ó, se liga só. Gonzalo Tapia, chileno, 23 anos, ponta direita, 1,79 m. Aqui não tem informação de gols dele, de jogos, né, que é da temporada, porque ele não joga há muito tempo e o campeonato argentino não tava rolando, né? E é um jogador com poucos clubes, olha, revelado na Universidade Católica e foi pro River Plate a custo zero, num valor de mercado de 2 milhões, mas ele foi sem custos para o River Plate. Atualmente o valor de mercado dele é de 1,7 milhões de euros, ó. Posição principal aqui fala ponta direita, mas também atua pela esquerda e também de centroavante. Mas eu vi muitas opiniões falando que ele é mais próximo de um 9 do que de um pontinha, né? Vamos ver esse jogador aí. Eu vou trazer um vídeo lá, vou fazer agora, inclusive. Tô pesquisando certinho, já vou soltar lá nos Jogos Memoráveis um highlights com os números aí e os gols, assistências, se é que tem, né? De Gonzalo Tapia, provável novo reforço do tricolor, beleza? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal se você é novo, ativa o sininho, fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu, fui!